Olá, meu nome é Alexandre. Eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre os filmes que foram passados aqui, que eu achei bem interessante. Primeiramente, eu quero mais conversar sobre o primeiro filme que teve, sobre uma menina de síndrome de Down, que basicamente eu achei esse filme extremamente interessante. Porque basicamente a premissa é, essa menina, ela tem síndrome de Down, ela tem bastante dificuldade, e ela quer ver a praia, entendeu? A irmã dela, ela ainda não aceita muito ela, né? Não tem muita aceitação, mas essa irmã, ela vai pra praia mesmo, só que a mãe não tá deixando ir, e basicamente quando chega no final ela, a menina com síndrome de Down, ela consegue chegar na praia. O mais interessante, assim, o mais legal pra mim ela basicamente não entrou, ela só ficou ali na ponta, mas ainda assim ela ficou feliz. Então, mesmo que ela não tenha entrado, mesmo que ela não tenha ficado com outras pessoas, assim, tipo, com as outras pessoas, ainda foi uma experiência boa, entendeu? Ela não entrou na água, ela ainda tá se acostumando, entendeu? Tipo, é muita água mesmo. Pra ela é assustador, entendeu? Então, pra ela, tipo assim, mesmo assim, ela conseguiu ir e ela tá na pontinha ainda. Ou seja, talvez no futuro ela consiga entrar mais, ou até não. Não importa. Afinal de contas, ela tá se divertindo. E ela conseguiu alcançar seu objetivo. O segundo que teve sobre o racismo foi extremamente interessante também. Teve o garoto, que basicamente ele é retratado numa família mais pobre, né, uma família negra, pobre, basicamente bem simples. O pai tá ali ensinando o filho sobre matemática. O filho quer ser super-herói, entendeu? Ele quer ser algo grandão na vida, entendeu? Ele quer ser assim, pá, alguma coisa que é fora da realidade, entendeu? Um super-herói. Aí o pai, tipo assim, ele não quer aprender matemática. O pai vai lá, ensina ele que é preciso aprender matemática e aprender essas coisas. Depois de um tempo, o menino vê que tem uma pipa acontecendo, aí os meninos conseguem cortar a pipa, aí a pipa cai. Esse menino vai correndo e chega aqui, cai numa casa. É um cachorro mesmo, mas cai numa casa. Então ele decide entrar nessa casa. Só que aí, lá fora, tinha os policiais. Os policiais que... Uma coisa muito interessante não foi mostrado os policiais. Então, na minha visão, assim, na minha perspectiva, ele só tava as vozes. Ou seja, pra mim foi mais, tipo assim, mais conceito mesmo. Não foi aqueles policiais. É os policiais. Ou seja, não é uma específica pessoa. É várias pessoas. É um conjunto em si que age assim, entendeu? E tipo assim, que foi completamente... Um policial foi completamente racista. Basicamente atirou no saco nas compras do menino. Basicamente, estão tirando sem razão nenhuma, só por causa da pele dele. Tava basicamente discriminação. Nem um pouquinho necessária. Foi extremamente rude isso. O menino basicamente desmaiou, se não me engano, ele desmaiou. A mãe basicamente receberam notícias que o menino basicamente quase que desmaiou no meio da rua por causa desse encontro assustador, extremamente assustador. Basicamente, depois disso, o menino, tipo assim, desenvolve asas. Ele basicamente desenvolve asas. Que do nada, assim, tipo, é estranho, mas é uma metamorfose, entendeu? Depois dessa interação, depois depois dessa situação que aconteceu, então ele basicamente foi de uma lava para uma borboleta. Isso que eu realmente gostei do filme. O primeiro filme foi basicamente mostrando que não importa o quão diferente você seja, você ainda é humano. E o segundo, que eu também gostei bastante, que tem pra a gente perceber o quanto de violência acontece nesse mundo. Dois filmes extremamente muito bons, legais, muito bem feitos, extremamente bons. Agradeço, viu? Olá, eu sou estudante do Colégio do Rogaciano e hoje eu vim falar sobre um pouco dos filmes que eles passaram aqui no meu colégio. O primeiro foi sobre uma garota que tinha síndrome de Down e a irmã dela tinha preconceito com ela. Ela tinha aquele desejo de ir à praia, de conhecer a praia, por conta que, como eles moravam em Minas Gerais, não tem assim praia perto, sempre é longe, eles têm que se deslocar de uma cidade para outra. Então a irmã dela foi para um passeio à escola, uma formatura, e ela queria muito ir.
Só que a irmã não quis levar ela, então ela foi, se entrou dentro do carro escondida e foi. O que eu acho sobre isso, o que eu achei sobre esse filme, é que ali, entre ela mesma, a família dela, não tanto a mãe, mas a irmã, tem preconceito com ela. Às vezes o preconceito começa de dentro de casa, para depois ir para fora. Como é que uma pessoa vai tentar se comunicar com outras pessoas se aquele preconceito já vem de dentro e de fora? Ali prejudica a pessoa, entendeu? Então eu acho assim que essas pessoas têm que ser mais valorizadas, tem que ter mais igualdades com elas, entendeu? O que eu entendi foi isso sobre esse filme. E o segundo filme foi sobre um garoto negro que, por não ter conhecimento de como era o negro, tinha medo do que acontecia. Ele não tinha conhecimento do que era ser negro. Então foi quando um policial chegou até ele e ele estava segurando um pó de farinha por conta que a mãe dele fazia coxinha, essas coisas. Achou que ele era outra coisa, né? Achou que era outra coisa, pegou o pó de farinha, jogou na cara dele e deu um susto nele com a arma. Foi o tanto que aquele garoto desmaiou. A mãe dele chegou super preocupada, levou ele para casa e a mãe dele foi tentar, né, pensar, e ele foi pensando enquanto estava ali parado, quieto. E quando ele estava ali pensando, ele começou a nascer umas asas. O que eram essas asas? Ele não sabia ele não sabia da sua força. Ele não tinha reconhecimento do que era ser negro, o poder que é ser negro. Negro não é pior que ninguém, não. E nem melhor. Negro não é pior e nem melhor que ninguém. É a igualdade, tem que ter igualdade. O que eu achei sobre esse é sobre a igualdade, sim, também. Tanto como o síndrome de Down e esse também. Tem que ter igualdade, não como só nas palavras, mas também nas batalhas, nos esforços que eles fazem para conseguir as coisas. E foi isso que eu entendi.